Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos agora na nossa terceira semana e o tema vai falar sobre as raízes da inquietação, viu? Esse é um tema muito especial que estudamos essa semana. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a sua lição e vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema, tá bem? Antes, porém, de começarmos o estudo, como eu não posso deixar de fazer, quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal, se você não é inscrito ainda, ativar aí o sininho, deixar o seu like se você gostar do conteúdo, tá bem? E se você puder, indica também para outras pessoas esse canal, tá ok? Vamos então fazer uma oração para a nossa breve recapitulação da lição dessa semana? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e ilumine agora a nossa mente para compreendermos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá então, né? Chegamos à lição de número 3, as raízes da inquietação. E o verso para memorizar dessa semana foi Tiago, capítulo 3, verso 16, que diz: onde há inveja e rivalidade, aí a confusão de toda espécie, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. De fato, né? A inveja e a rivalidade são as raízes para muitos males. Como vamos ver na lição dessa semana, na experiência dos próprios discípulos que por 3 anos haviam convivido com o próprio Cristo, mas carregavam ainda muitos desses problemas, tá bem? A lição falou sobre uma árvore interessante, né? Na introdução de sábado, o álamo tremedor. E aí diz que essa árvore, né? Ela vive até cerca de 150 anos, pode atingir aí de 15 a 30 metros, gosta de zonas frias e temperadas. Os animais no inverno gostam de comer sua casca, porque é rica em nutrientes. É uma madeira usada para fósforo, também para papel, e é encontrada maiormente na Europa e na Ásia. Tem um país, na Argélia, que é muito rico, né? Desse tipo de vegetação, desse álamo tremedor. Mas o interessante é que ela é muito mais famosa por causa das profundidades de suas raízes. E as suas raízes se espalham, né? No mundo vegetal é considerada aí uma das árvores que tem uma das maiores raízes no mundo vegetal. Ou seja, quem vê a árvore não está vendo o tamanho da sua raiz ou a profundidade ou a distância que ela atinge. O autor da lição procurou trazer essa introdução para falar que às vezes a gente vê um problema, mas não vê a raiz do problema. E aí a lição dessa semana, né, raízes da inquietação, nós vamos estudar sobre algumas coisas que nos impedem de estar em comunhão com Cristo, de encontrar o descanso nele. E destas coisas que nos impedem, tem coisas que nos são conhecidas, tem coisas que às vezes nós mesmos desconhecemos. Vamos ver então um pouquinho sobre isso. A lição de domingo, ela apresentou assim um aparente paradoxo, né? O paradoxo são 2 ideias que se excluem, né? E aí nós vimos que Isaías declara no capítulo 9, verso 6, que Jesus é o príncipe da paz. Ao mesmo tempo, em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, Jesus fala a respeito de uma divisão que ele viria a causar. E lá ele menciona, né, que essa divisão seria entre pai e filho, entre filha e mãe, entre irmão e irmã, cônjuge, ou seja, que tipo de divisão Cristo pode provocar? Bom, estudando esse tema, a gente descobre que Jesus está falando que quando uma pessoa aceita o Evangelho, às vezes os desafios começam dentro da própria casa. Aí está, quem sabe, o primeiro desafio. E aí a pessoa quer servir a Deus, quer andar nos caminhos do Senhor, mas não encontra dentro da própria casa o apoio para isso. Então é daí que Jesus veio falar que ele veio trazer espada e não paz. Porque às vezes,
quando alguém aceita o Evangelho, Jesus acaba por sendo um motivo da divisão. Mas é claro que Jesus foi claro em seu discurso em dizer que se nós tivermos que optar entre estarmos em comunhão com Ele e se somos impedidos por alguém de nosso círculo próximo, familiar, a gente não deve permitir que mesmo essas relações familiares atrapalhem o nosso serviço a Deus, o nosso temor a Ele, a nossa obediência aos seus reclames, tá? Tem um verso que vem à minha mente agora, foi Pedro quem disse, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós somos ensinados na lei que devemos honrar pai e mãe, mas se o teu pai, por exemplo, quer que você faça alguma coisa que é contrário àquilo que a Bíblia orienta, eu devo, no Espírito de Cristo, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o tato, procurar explicar o porquê de não obedecer uma ordem que contrariaria ou que iria contrariar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É esse tipo de divisão que a lição falou. Na parte de segunda-feira, nós estudamos sobre aí o sentimento do egoísmo e Jesus contou a parábola do rico insensato. Alguém que tinha tantas riquezas, não tinha onde colocar mais colheita, mais grãos, e ele tomou a decisão então de destruir aquele celeiro pequeno, fazer o maior para receber toda a sua riqueza e depois diria para a sua alma, né? Arregala-te, né? Descansa, porque você já tem aí tudo que você precisa. E Jesus conclui a parábola dizendo, né? Mal sabia ele que naquele mesmo dia a sua vida seria tomada. E no verso 21 de Lucas 12, nós temos o âmago dessa questão quando Jesus diz: assim aquele que ajunta para si tesouros não é rico para com Deus. Por isso Jesus nos orientou a acumularmos antes tesouros nos céus. Agora, como é que eu acumulo tesouro no céu? Eu acumulo tesouro no céu quando eu empreendo no reino de Deus, quando eu falo do reino de Deus, quando eu estudo a Bíblia com pessoas, quando eu levo pessoas à decisão, quando eu ajudo as pessoas na sua caminhada cristã, quando eu me esforço para abençoar outros no preparo para os céus. É aí que eu estou ajuntando nos tesouros dos céus. E esta ação do egoísmo, ela retrata muito bem o pai do pecado, né? O diabo, o pai da mentira, o pai do pecado, que lá no céu, na presença de Deus, já brotou em seu coração o egoísmo e ele quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus e receber a adoração que apenas a Deus deveria ser dada. Então Satanás tinha esses sentimentos. E a lição contrastou de uma forma muito bela o sentimento altruísta e humilde de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo vai usar uma expressão que Cristo ele esvaziou-se de si mesmo e não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Cristo é Deus, mas ele abriu mão da divindade para estar em nosso meio. Então, enquanto o diabo sonhava em subir acima das mais altas nuvens, Cristo se humilhou e desceu. Aí você vê claramente contrastado o caráter de Cristo e o caráter de Satanás. Quão egoísta foi o inimigo ao tentar ocupar a posição que pertencia apenas a Deus. E que modelo lindo nós temos de humildade, de amor altruísta no exemplo de Cristo e da encarnação. Na parte de terça-feira, a lição tratou de uma outra palavrinha muito feia, né? Falou-se de egoísmo, depois falou-se também da ambição. E ali nós vemos a disputa, mesmo entre os discípulos de Cristo, pela primeira posição no reino que eles pensavam que Jesus estabeleceria. Esse fato contado por Jesus em Mateus capítulo 18, no versículo 3, Jesus diz claramente: se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A despeito de 3 anos e meio que Jesus estava ali se relacionando com os discípulos, eles ainda brigavam por supremacia. E você sabe que na véspera da crucifixão, Jesus pretendeu dar a eles a lição máxima que ele poderia dar antes da sua morte, que foi lavar os pés de todos os discípulos. E Jesus pergunta, né? Vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim também deveis vós lavar os pés uns dos outros.
Então, o desejo de ambição dos discípulos foi solapado com esse ensino de Cristo. E eles aprenderam a lição. Quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos mais de uma vez a expressão de que a igreja estava unânime, ou seja, eles estavam unidos na missão. Eles haviam vencido esse desejo egoísta de ambição, de ser os melhores, de ser os maiores, de ser o primeiro e etc. Na parte de quarta-feira, a lição trouxe uma outra palavrinha muito feia, né? Hipocrisia. Interessante que Jesus, por vezes, acusou, né, aos fariseus, ali, os saduceus, os seus hipócritas. Hipócritas. O que é um hipócrita? A lição disse quando nós não fazemos o que dizemos para que outros façam. Nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas quando tornamos a religião difícil para as outras pessoas e nós mesmos não cumprimos os princípios que ela preconiza. Somos hipócritas. Somos hipócritas quando queremos os aplausos e os louvores de outros em nosso favor. E também quando exigimos a honra que pertence somente a Deus. Aí nós somos hipócritas. Interessante que 7 vezes em Mateus capítulo 23, Jesus trata desse termo. E ao se dirigir ali aos fariseus e aos saduceus, a lição ressaltou que os fariseus eram os estritos religiosos, os amantes da lei. Você pode colocá-los num extremo do pêndulo, né? E do outro lado você tinha os saduceus, que eram os ricos, a elite sacerdotal. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no juízo, eram os liberais. Então você tinha ali um grupo fanático e um grupo muito liberal. E Jesus teve que lidar com essas duas classes de pessoas e chamou a ambos de hipócritas, porque eles não faziam aquilo que eles cobravam que outros fizessem. Eu me lembro que em dado momento Jesus falou assim: vocês querem coar um mosquito, mas engolem um camelo. Ou seja, coisas pequenas, vocês querem notar defeitos nos outros, mas não estão vendo o camelo que vocês estão engolindo. Ou tenta tirar um cisco do olho do outro e não vê uma trave, um pedaço de lenha dentro do próprio olho. Jesus foi muito claro ao repreender a esses hipócritas, né? Agora, contudo, Jesus, quando repreendia os orgulhosos e egoístas, Jesus fazia sempre com amor. Isso é importantíssimo, né? Hipócritas. E na parte de quinta-feira nós vimos então a solução para eliminarmos o problema da inquietação. Nós temos que matar as raízes da inquietação. E em João 14, 1-6, nós temos aí a promessa de Jesus de que ele voltaria à terra, não apenas isso, mas ele também daria, João 16, 13, o seu Espírito para que nos conduzisse em toda a verdade. E em João 10, 10, ele diz que deseja que nós todos tenhamos vida e vida em abundância. A lição mencionou aqui um verso de Paulo, que é o meu verso preferido, Filipenses 1, verso 6, onde Paulo diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que nos apegar à promessa de que Cristo vai completar em nosso coração a obra que um dia ele começou. A lição não colocou esse verso, mas eu colocaria. Mateus 11, 28-30, onde Jesus faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos de Cristo. Na realidade, Jesus, ele tem a capacidade de eliminar toda a inquietação que existe em nosso coração. Jesus é a solução para essas 3 palavrinhas feias que a lição nos apresentou que a lição trouxe para nós essa semana. Egoísmo, ambição e hipocrisia. São palavras que nós temos que banir dos nossos dicionários, no sentido de nós sermos coerentes, sermos pessoas coerentes entre aquilo que nós falamos, entre aquilo que nós fazemos, entre o que nós ensinamos para outros e se nós praticamos ou não. Temos que ser coerentes, né? Eu queria concluir com um texto de Ellen G. White, de Primeiros Escritos, na página 119, onde Ellen G. White diz aqui que se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lados, 5 minutos bastariam para remover
a maioria das dificuldades. Interessante, né? Nós pastores, você que é líder de igreja, você que é professor, a gente se relaciona com tantas pessoas e às vezes lidamos com tantas pessoas que vivem conflitos, problemas, inimigos mortais. E quando a gente lê esse texto, olha, se colocarmos o orgulho e o egoísmo de lado, 5 minutos resolveriam todos os problemas. Isso é uma grande verdade, porque o orgulho e o egoísmo é a raiz do pecado. Entendeu? É por isso que esses sentimentos são tão ofensivos a Deus. É por isso que Cristo enfrentou com tanta veemência esse tipo de sentimento no seu auditório, nas pessoas que o acusavam. É por isso que Jesus fez isso. Por isso, que Deus abençoe você e a mim e que nos ajude a nós matarmos, eliminarmos esta raiz que às vezes nos deixa inquietos. E eu termino com uma promessa linda de Pedro, né? 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que Jesus faz. Jesus cuida de todos nós. E eu e você podemos ser cuidados por esse Deus maravilhoso. Tá bem? Podemos orar juntos? Nosso Pai querido, muito obrigado pela lição dessa semana, que nós possamos, Senhor Deus, riscar dos nossos dicionários essas palavras feias, no sentido de que, com a ajuda do Teu Espírito, nós possamos eliminar todo orgulho, toda ambição e toda hipocrisia que possa haver em nosso coração, em nossa vida. E que, conectados a Cristo, nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Pai Santo, tenha misericórdia de todos nós e nos ajude em nossa caminhada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, muito obrigado, você que nos acompanhou na lição de hoje, nessa breve recapitulação. Se você não se inscreveu ainda aqui no meu canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e, se puder, indique também esse canal para outras pessoas, tá bem? A gente se encontra na próxima semana para mais uma recapitulação de lição. Deus abençoe vocês, um forte abraço.